Advogadas e advogados, estudantes. No dia 11 de agosto de 2008, entrou em vigor a nova lei do Tribunal do Júri. Tan, 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 tan. É a lei do Tribunal do Júri, a lei nova, pela qual foi julgado o Misael, bispo de Souza. Conhece o caso do Misael? O Misael, bispo de Souza. Foi julgado o casal Nardoni, que é o caso mais importante do Tribunal do Júri em todo, desde que Pedro Álvares Cabral aportou aqui no Brasil. O caso mais importante de Tribunal do Júri aqui do Brasil, o caso que teve mais repercussão internacional, o caso que teve mais linhas escritas e vídeos, mais do que a Daniela Pérez, mais do que essa que é minha cliente, a Suzane Richthofen, a loirinha alemã, Suzane Richthofen, mais do que a Daniela Pérez, é o caso número 1 do Brasil em matéria de divulgação e de importância jurídica, é este casal Nardoni. Eu, inclusive, estive lá em Tremembé, porque ela está presa, a minha cliente Suzane Richthofen, a loirinha, ela está na mesma cela da Elise Matsunaga, essa que matou o japonês, matou e depois, né, eu, inclusive, nem como mais pipoca Yoki por causa disso. Porque eu sou apaixonado por pipoca, mas como este caso ele era o dono da pipoca Yoki, eu não compro mais pipoca Yoki. Eu passei agora para pipoca Kitano. Porque eu vou comer a pipoca Yoki e me lembro de quem? Muito bem. Então, elas estão na mesma cela. A Suzane Richthofen, que é minha cliente, até eu estou tentando a soltura dela, um semi-aberto, depois ela vai morar na Alemanha. A Elise Matsunaga, do caso do Yoki, que eu não como mais pipoca, desculpe eu insistir nisso, mas eu não consigo comer mais a pipoca. E a Ana Carolina Jatobá, que é o caso do casal Nardoni. As três na mesma cela. Ficaram muito amigas e estão lá cumprindo pena, né? Muito bem. Eu estive lá visitando a Suzane quando vi a Ana Carolina Jatobá chorando. Todos os dias ela chora, dizendo: não fui eu, eu não matei aquela menina, eu não participei, eu não sou partícipe. Chora todos os dias. Entendeu, João? Esse é o caso mais famoso do Brasil de todos os tempos, do casal Nardoni, que mais se escreveu e se escreve atualmente também. O caso está em aberto, porque o casal está condenado, mas alega inocência, e chora e grita do fundo do cárcere. Depois nós temos o caso da Suzane Richthofen, foi muito famoso, mas é menos. O caso do Bruno, do goleiro Bruno, também foi super famoso. O Misael, o bispo de Souza, o Gil Rugai, o massacre do Carandiru. São casos muito famosos, mas este daqui, o casal Nardoni, é o número 1. Muito bem. Todos esses júris foram realizados com o novo procedimento do júri. Maravilhoso, por sinal, que entrou em vigor no dia 11 de agosto de 2008. O que mudou? Mudaram muitas coisas. Houve muitas mudanças nessa lei do júri. Mas uma mudança, ela é espetacular. Ela é sensacional na nova lei do júri. Antigamente, quando o advogado e o réu alegavam uma causa de absolvição, por exemplo, matou para não morrer. Eu matei para não morrer. Matou para não morrer. Matou para não morrer porque ele veio para cima de mim. Então havia antigamente
antes do dia 11 de agosto de 2008, havia uma série de perguntas. Uma série enorme de perguntas. Ele matou de que jeito? Ele estava se defendendo de uma agressão injusta, ninguém sabia direito se era injusta para o réu ou injusta para a vítima. Ninguém entendia nada. Era um samba do crioulo doido. Aquela música do Stanislau Ponte Preta, que já faleceu. A samba do crioulo doido, ninguém entendia nada. A agressão da vítima, ela era iminente ou era atual? O jurado ficava... O que é iminente? Iminente, pensava que iminente era eminente. Eminente o Papa que é eminente. Ninguém entendia nada, é uma confusão danada. E o Tribunal do Júri é para o homem do povo, cidadãos do povo. É o tribunal mais lindo que existe. É a coisa mais emocionante que existe, é fazer uma defesa no Tribunal do Júri. Para o povo, porque o poder emana do povo e em seu nome será exercido. É uma beleza. Uma beleza. O advogado com o promotor conversa, o assistente, o advogado com o jurado, olho no olho, o jurado olhando, o jurado tem que escutar. O advogado sabe que o jurado está escutando, tem certeza que está escutando, está lá sentado. Se ele dormir, para o júri. Muito bem. O que mudou nessa data, nessa nova lei maravilhosa? Mudou o seguinte: hoje em dia, em todas as causas de absolvição, todas elas, legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível, estado de necessidade, qualquer tese, nada daquela série de perguntas, nem só uma pergunta, que é baseada no direito saxônico, do Reino Unido e depois dos Estados Unidos e da Austrália, que é um direito consuetudinário, direito dos precedentes, direito objetivo, pragmático. Lá no Reino Unido é culpado ou inocente. Guilt or not guilt. Nada daquelas perguntas, e ele estava, e na iminência, ninguém sabe o que era iminência, era atual ou injusta. Muitos réus foram condenados injustamente e muitos réus foram absolvidos injustamente, que ninguém entendia nada. Agora não. Baseado no direito anglo-saxão, aqui no Brasil, a pergunta é esta, não tem mais nada disso. A pergunta é: o jurado absolve o acusado? O jurado absolve a acusada? Nem chama de réu. O jurado absolve a acusada? Só essa pergunta. Então, durante os debates, naquele ínterim dos debates orais, o promotor expõe a sua tese, o defensor expõe a sua tese, qualquer que seja ela, ou matou para não morrer, ou outra tese qualquer. E aí vem a pergunta: o jurado que já escutou os debates durante o júri, o jurado que já escutou os debates, consta da ata que o advogado suscitou, vamos supor, matou para não morrer, todo mundo sentado na sala secreta. Aliás, o nome da sala secreta mudou, mas não pegou, a lei não pegou. Nem até ministro do Supremo, todo mundo continua chamando a sala secreta de sala secreta. O novo nome, sala especial, ninguém liga. Nos acórdãos, essa palavra sala especial, que a lei mudou, não pegou, a lei não pegou. Aí todo mundo vai para a sala secreta, aquele silêncio todo. Cada jurado recebe 2 cédulas, uma em vermelho, sim em vermelho, não em preto. E o juiz pergunta, vamos supor, numa briga de bar, vamos supor, ele matou o outro porque o outro veio para cima dele com uma faca. Estou dando um exemplo.
Tudo foi debatido. Não tem quesitos, não há quesitos. Ele estava se defendendo, tudo bobagem. Era só para atrapalhar. Agora o juiz faz assim, o juiz presidente, porque no tribunal do júri, antes da pronúncia, antes do meio do processo, o juiz é chamado de juiz de direito da vara do júri. Depois da pronúncia, muda o nome. É juiz de direito presidente. Ou juíza. Mas juíza não usa esmalte, sabia, né? Não pode usar esmalte vermelho. A juíza não pode usar esmalte vermelho, nem sapato aberto. Sandalinha, pelo amor de Deus. Maquiagem muito leve. A advogada e a promotora também. Tudo sapato fechado, escarpão. Compreendendo? Um brinco bem pequenininho aqui. Não pode aquele brincão assim. Esmalte misturinha. Só misturinha. Misturinha. Um pequeno blush aqui. Um pequeno rímel aqui. Um pequena sombra aqui. Nada de fazer aquele negócio aqui no olho assim, olha. Não pode. Aí a juíza veio, muito bem, senhores jurados. Os senhores já escutaram os debates. O doutor promotor entende que ele não agiu em legítima defesa. Doutor promotor quer a resposta não. A defesa quer a resposta sim, que ele matou para não morrer. Que ele agiu em legítima defesa. Tudo muito claro para o jurado entender. Entenderam? Já escutaram os debates. A pergunta é esta. O doutor promotor quer a resposta não. O doutor defensor quer a resposta sim. Respondam a esta pergunta. O jurado absolve o acusado? Acabou. O jurado entende essa pergunta. Entende. Entendendo? Ou absolve ou não absolve. Aí passa a primeira urna, passa a segunda urna. Uma sacola pretona. Vai o primeiro oficial de justiça para pegar as primeiras cédulas. Depois vai o segundo para manter o sigilo. O segundo é o sigilo. E aí o juiz separa, ou a juíza separa as duas urnas, as duas sacolonas. E até está comprovado uma coisa interessante. Quando o primeiro oficial de justiça, chamado Meirinho, de capa, tudo com roupa preta, tudo com beca, com toga, babados, rendados, entendeu? Na Inglaterra até tem perucas, entendeu? Aquele calor, aquela perucona, brancona. E os ingleses, o PT lá da Inglaterra, que a Inglaterra também tem o PT e também tem o Lula lá da Inglaterra. O PT quis tirar a peruca, quis tirar tudo. Há pouco tempo atrás. Que achava muito bobagem, peruca, rendado. Lá é mais formal ainda do que aqui. E o povo inglês disse, não, nós queremos peruca. Nós queremos um julgamento litúrgico. Disse o povo, foi feito lá uma pesquisa. O povo não aceitou essa ideia do PT. PT não do Lula aqui, PT de lá. De tirar tudo, que o PT queria tirar tudo, é fazer júri de manga de camisa. E os ingleses não gostaram dessa história. Então aqui também. Então, a pergunta é feita, o jurado absolve o acusado quando, isso aqui está provado quase que cientificamente, durante anos e anos e anos de júri, quando o primeiro oficial de justiça vai passar com a sacola, porque vem o outro atrás, para pegar o voto que é inútil, só para manter o segredo. Quando passa a sacola, se o jurado, a cédula é desse tamanho, mais ou menos, olha, ó, de cartolina. Se o jurado enfia a cédula na urna, você é jurada.
O oficial passa, o meirinho passa aqui, você condenou. Entendeu? Condenou o réu. Isso é batata. Ora, se o jurado passa a urna, são 7 jurados. Se o jurado passa por ele, aquela urna, e ele está absolvendo. Entendeu? Interessante isso. Muito bem. Então, esta foi a maior modificação do Tribunal do Júri. É a pergunta para o jurado, uma pergunta simples, uma pergunta clara, uma pergunta objetiva, uma pergunta popular, porque o júri é popular, é tribunal popular. O jurado absolve o acusado, está mais claro impossível. Agora, absolve de que maneira? Daquela maneira que foi feita oralmente. Entenderam? Não importa a tese. Eu vou fazer um júri mais ou menos, como eu vou contar agora, um júri triste, eu vou ter que falar um palavrão, hein? Mas eu falo palavrão, eu falo com toda a segurança, porque no tribunal do júri, se tem palavrão nos autos, tem que falar. É obrigado, não pode o advogado. Ah, então ele disse filho da P. Não pode, é proibido. Tem que falar tudo. É tribunal popular. Então espere um palavrão meu aí, hein? Você concorda ou não? Não é um palavrão muito grande, mas é um palavrão marcante. Dentro dessa tese que eu estou falando, o jurado absolve. Não importa a tese escrita, o que importa é a tese oral, o que foi dito lá na hora. Essa que é a grande mudança. Qualquer tese agora está incluída nessa ideia do direito anglo-saxão, do direito consuetudinário, que é guilt or not guilt, culpado ou inocente. Bem, explicado isto, explicado que agora não tem mais quesito para as teses absolutórias, promotor quer não, promotor mauzão, nesse exemplo que eu estou dando, no bar, que matou para não morrer, porque a vítima veio com uma faca, promotor mauzão vai dizer o quê? Senhores jurados, esse homem que está aqui, esse assassino que está aqui, ele não agiu em legítima defesa. Respondam não, não absolvam esse homem. Tirou a vida de um semelhante, de bobeira, discutindo 8-0 do Santos, porque nesse caso que eu estou dando, começou a gozar do Santos. O Santos perdeu de 8-0, sabe que o Santos está sendo muito humilhado por causa disso, né? Que é a primeira vez que o Santos perdeu de 8-0. Naquele jogo contra o Barcelona, que o Neymar estreou. Até estou com raiva, picharam a casa do Neymar lá em Santos. Coitado, não tem nada a ver com isso. Bem, o promotor vem e diz: respondam não. Quando a juíza perguntar, o jurado absolve o acusado, respondam não. Porque a tese já foi colocada em plenário. O promotor diz, ele não agiu em legítima defesa. E o advogado disse, ele agiu em legítima defesa. Então, é sim ou não? Essa nova lei é muito boa, ela esclareceu tudo. Muito bem. Dito isto, agora a tese tem que ser colocada em plenário, o juiz fica olhando. O advogado tem que levantar uma tese. Essa tese não é consubstanciada nos quesitos. Que no quesito vem, o jurado absolve o acusado, mas o jurado pensa nos debates orais. Mas o advogado teve que levantar uma tese. Ou legítima defesa, ou estrito cumprimento de um dever legal, como no caso do massacre do Carandiru. A tese da advogada, ela foi minha aluna, a advogada que defendeu os PMs dos 2 júris. Ela defendeu essa tese, porque o coronel Biratã foi absolvido. O principal
do massacre do Carandiru, foi absolvido. Agora, os subalternos dele pegaram 656 anos, agora, e os primeiros 156. É pena, hein? 656? Dá para cumprir? Até um aluno perguntou para mim, é 656 dias? É um rapaz jovem ainda, e não entendeu. 656 anos. É tempo, hein? Bem, então, a tese foi levantada, mas lá para o jurado, a pergunta tem que ser clara. O jurado é homem do povo, quer responder logo. Muito bem. Muito bem. Agora vamos para esse meu caso famoso, que eu vou defender mais ou menos deve ser lá por julho do ano que vem, que eu não sei como defender esse homem. Não sei. Um cliente meu, muito parecido com o Antônio Fagundes, esse da novela Amor à Vida, aquele cabelão branco, o Antônio Fagundes. E ela, a mulher, muito parecida, eu estou dando isso para poder, não para ilustrar, primeiro que é verdade, e segundo para dar um colorido. Ela muito parecida com essa atriz da Globo, Cristiane Torloni. Conhece? Que, aliás, essa moça foi condenada, estão sabendo? A Cristiane Torloni foi condenada pela morte do próprio filho. Ela foi dar marcha ré e matou o filho. A Cristiane Torloni foi condenada, mas o juiz aplicou uma lei nova que veio da Alemanha para crime sem querer e deu para ela o perdão judicial. Conhece o caso, né, João? Muito bem. Então, nesse meu caso, ele era um engenheiro, muito bonitão, tipo do Antônio Fagundes. Você me avisa quando for 4 horas? E ele andava armado. Isso faz uns 2 anos e meio e vai ser julgado mais ou menos em julho. Andava armado e ele não era engenheiro de obras. Ele era engenheiro, mas ele fazia fiscalização de obras para uma pequena construtora. Tal. Estou contando essa história por causa dos quesitos. Por causa do quesito que eu estou explicando. Aí ele, sexta-feira, um dia como hoje, resolveu voltar mais cedo para casa. O bonitão. Muito bem. Voltou mais cedo para casa, aqui na Vila Mariana, perto da Sena Madureira. Passou na Copenhagen, que se dava bem com a mulher, em princípio, com a Cristiane Torloni. Comprou uma caixinha de bombom, de cerejas, aquele bombom da Copenhagen com cereja dentro, uma delícia, por sinal. E foi, mas chegou muito cedo em casa. Compreenderam? Normalmente chegava às 8, chegou às 5. Abriu a porta do portão, o portão fez... E a Edileuza, a empregada, estava lá. Ela viu uma parte da cena. E ele vai pelo corredor da casa. Era uma casa comprida, térrea. Só que eu estou fazendo regime. Tenho medo que a minha calça caia. Botei pão, tá. E vai ele de terno, porque ele fazia fiscalização de obras, com uma arma aqui, com porte de arma, tirou do carro e tal, foi andando, a Edileuza correu, fez assim, ele não achou nada de estranho, abre a porta do quarto, um quarto muito bonito, no final do corredor, com o crucifixo em cima, está tudo nos altos. Crucifixo em cima, assim. Lençóis da Casa Moisés, que é uma casa muito boa de lençóis. Conhece Casa Moisés? Tudo ali, um quarto lindo, com um banheiro privativo, tudo. Ele vai, está nos altos. Abre a porta, é Edileuza perto, ele não entendia por que ela... Abre que ela estava ali, tem um motivo, abriu a porta do quarto. Quando então, vamos contar juntos, ele ficou 8 segundos mudo.
Abriu a porta. Quando ele abre a porta, olhem para o meu rosto, olha para o meu rosto. E vamos contar juntos até 8, que é o tempo que ele ficou mudo. Depois ficou gago mais 2 segundos. Abriu a porta do quarto. Assim. Ó, 1. Você é louca! Você é louca! Que tinham 2 filhos. Estavam na escola. Você é louca! Os nossos filhos! A mulher peladona na cama. Muito bonita, por sinal. Morena. Beijando, inclusive com a boca molhada aqui. Com as pernas entrelaçadas. E abraçada. Sem lençol de casa Moisés, nada. Estava lá, depois que ela puxou. O lençol aqui, abraçada, apaixonada. A esposa dele, de papel passado, todo, com 2 filhos, que davam no Dante Alighieri, por sinal, naquele momento, e não tinha chegado. Abraçada, apaixonada por uma mulher. Entendeu, João? Eu nunca defendi um caso assim. Nunca defendi. Porque ele não é cornudo, entendeu? Ele não pode ser chamado de cornudo, é proibido. Ele não é cornudo, é com homem. Era uma loira muito bonita também, parecida com aquela Eliana do SBT, aquela apresentadora, um pouco mais velha do que a Eliana, mas daquele tipo. A amiga dela, a namorada dela, quando viu o marido, pulou da cama, pelada, com um travesseiro, e tinha um banheiro ali, o banheiro lá do quarto, e ela pôs o travesseiro aqui e correu assim, ó. E fechou a porta. Aí a Edileuza também ficou para cá, empregada, e ele então... Você é louca, pelo amor de Deus. Os nossos filhos vão chegar do Dante Alighieri. Não iam chegar naquela hora. Mas ele falou, por que você está fazendo isso? Por quê? Por quê? Para com isso, mas eu não estou entendendo mais nada. Nós temos planos e tal. E ela pegou o lençol da casa Moisés e cobriu os seios grandes, a moça tinha. Uma comissão de frente... bem firme e avantajada. Muito bem. Muito bem. É meio magra, mas aqui entenderam, né? Muito bem. Aí pôs o lençol aqui assim e ficou olhando para ele assim. Ó. Você é louca! Aí ela, para com isso. Fulano, o nome do réu, né? Para com isso. Você é louca, o que você está pensando da vida? Você acabou com a nossa vida, acabou com os nossos planos. Aí ela, não acabei com nada. Ele, gago. Não saía a voz. E o revólver aqui. Aí, mas o que? Ele falou, para com isso. Para de falar comigo agora e saia daqui. O quarto dele, gente. O quarto dele. O crucifixo dele. Lá Cristo estava olhando tudo, entendeu? Ele, mas para, saia daqui. Como sai daqui? Mas você está louca. O que está acontecendo com a minha vida? Acabou a minha vida. Quem é essa mulher? Ele não conhecia, era uma viúva. A moça era viúva, que tinha se mudado há pouco tempo, alguns meses. Mas quem é essa mulher? E a mulher lá no banheiro fechada. Certo? Não ia sair do banheiro, pelada ainda por cima. Muito bem. Ela, saia daqui, saia daqui. Ele, para, mas meu Deus do céu, o que vai ser a minha vida agora? A minha vida agora. Ele, por que você fez isso? Ela, veja uma coisa, você é um merda. Ele, para, não fale isso, sai daqui, sai daqui.
eu gosto dela, quero ficar com ela, quero casar com ela. Você sai daqui. Você não repita essa palavra que você falou. Você é um merda. Pá, pá, pá. 3 tiros, depois da última palavra merda, que ele falou para não falar. 3 tiros no meio dos seios dela. Não pegou o seio. A fotografia está bem clara. Seios lindos, por sinais, na fotografia, só que ela está morta, né? Os 3 tiros pegaram no meio, aqui, ó. Um. Não afetou em nada a comissão de frente, entendendo? Aí ele pegou, saiu correndo, chorando, se entregou na polícia, foi preso. Um delegado não entendeu que era espontâneo, mandou prender na hora e pronto, depois ele foi solto. Então, eu pergunto para vocês, esse homem é corno? Não é corno. Eu não sei como defender exatamente esse homem, porque ele não é corno. Corno se tivesse um outro homem lá, entendeu? Então, de qualquer maneira, voltando à minha aula, que é a aula de quesitos, de qualquer maneira, a primeira pergunta vai ser feita desta maneira, pela nova lei do júri. A vítima tal, que é Cristiano, sofreu ferimentos e arma de fogo naquele dia, naquela hora, naquela rua, que ocasionaram sua morte? Aí ninguém duvida, nem ele, né? Ninguém duvida. A segunda pergunta, foi o réu quem deu os tiros? Também não tem nenhum problema. Ele confessou. A terceira pergunta pela nova lei, o jurado absolve o acusado, não pode falar réu. O jurado absolve o acusado? Aí é que eu vou inventar uma tese na época, compreendendo? Eu vou inventar talvez uma inexigibilidade de conduta diversa, talvez legítima defesa da honra conjugal, que é uma tese meio superada. Eu vou inventar alguma coisa para tentar sensibilizar os jurados e absolverem o réu. Mas o importante do quesito é que não vem a tese no quesito. Essa que é a beleza da nova lei do júri, não vem a tese no quesito. Muito bem. Que horas são, João? 4 horas. Tá. Então, eu vou dar uma palestra mais de uns 10 ou 12 minutos e depois vamos abrir para perguntas variadas, inclusive para o doutor João, que eu tenho uma pergunta bomba para ele. Tá? Vou fazer já. Está preparado? Vamos fazer uma pergunta para o nosso copalestrante, o famoso doutor João Ibaixo. Doutor João, está preparado? Vou lhe fazer uma pergunta que faz parte da minha palestra. Doutor João, no Brasil, o único júri que foi televisionado diretamente foi o júri do Misael Bispo de Souza. Você chegou a assistir um pedaço ou não? Não assisti. Mas você soube? Soube. Então, o único júri do Brasil, teve um júri lá em Roraima, onde o juiz permitiu que passasse no circuito fechado. Roraima é pequenininha, né? Ficou lá em Roraima mesmo e não valeu. O único júri do Brasil que foi transmitido pela televisão e pela internet para o mundo inteiro, o tempo integral, você soube disso, né? É o júri desse advogado, Misael Bispo de Souza, que foi condenado pela morte de uma japonesa. Conhece o caso, você? É o único júri. Depois não houve outro, porque o juiz do júri de Guarulhos é um juiz muito preparado, ele insistiu com o tribunal e conseguiu. Uma beleza. É a primeira vez no Brasil. Não houve outro. E agora vai a pergunta para você. Você tem 2 minutos para responder. Doutor João, inclusive ele permitiu que televisionasse os jurados também. Tudo, jurado é tudo ou nada.
jurado, e os jurados concordaram que moram em Guarulhos, não pode passar. O réu, tudo. Doutor João, qual é a sua opinião? É certo televisionar um júri dessa maneira que eu citei, ou é errado? A questão é controversa, mas é fato que a população... É fato que a população merece, hoje em dia, no momento que a gente vive comunicação em tempo real, que as pessoas tenham acesso às informações dessa maneira, né? Pela via eletrônica, audiovisual, etc. Mas pela natureza delicada do caso, né? Pelo fato de se estar colocando em jogo a liberdade, a dignidade e a vida de uma pessoa, por mais, vamos dizer assim, hediondo que tenha sido o crime, por mais odioso que tenha sido o crime, filmar e expor a vida do jurado, assim, do acusado dessa maneira, não me parece adequado. Então você é contra. Você é contra o televisionamento. Muito bem. Merece uma salva de palmas. Não, tá certo. Agora eu quero saber dos candidatos, dos colegas, quem é a favor da transmissão direta, o réu chorando, compreendeu? Que foi o único caso, né, que houve. Quem é a favor? O doutor João já se posicionou contra. Você acha que fere a dignidade humana do réu? O réu chorando. Muito bem. Quem acha, levanta a mão agora, quem acha que o júri, como esse que eu contei, deve ser televisionado, sim, do começo ao fim, que entre os valores individuais e comunitários, a população tem o direito. Quem acha que um júri deve ser televisionado? Levanta a mão, já! 3. Muito bem. Levanta a mão quem acha que o júri deve ser não televisionado. Levanta a mão. Puxa, você ganhou, hein, João? Tá certo. É democracia. Democracia. A maioria entendeu que fere a dignidade humana daquele homem, que, aliás, nem foi julgado ainda, né? Durante o júri não foi julgado. Muito bem, muito interessante, viu? Pois não, quer falar? Ela quer falar. Então, peraí, qual é o seu nome? Lucila Camilo. É formada onde? Aqui na São Francisco. Muito bem. Aqui no Arco da Francisco? É. Pode falar. 83. Doutora Lucila Camilo. Doutora Lucila, com a palavra. Eu acho que não só fere a dignidade humana, mas cria uma espécie de espetáculo que leva muitas vezes o pessoal a ficar meio maluco, ficar fazendo... Então, eu acho que não é assim aconselhável. Não é uma coisa que vá, quer dizer, ir contra aquilo que foi feito. O pessoal assiste como um espetáculo romano de pão e circo. É por isso que eu não sou contra. Mas ganhou a sua opinião, ganhou. Muito bem. Então agora vamos para uma outra pergunta, e ele vai responder o primeiro. Tudo sobre o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é a coisa mais maravilhosa que existe. É o momento mais importante. Eu fui 8 anos jurada aqui. Foi 8 anos jurada, muito bem, parabéns, parabéns. Vamos agora para uma outra pergunta para ele, sobre o Tribunal do Júri, que é a coisa mais emocionante que existe, a coisa mais incrível. Outro dia eu absolvi uma moça X, a mãe dela se atirou nos meus pés, chorando, beijou meu pé. Falei, não, minha senhora, por favor, não. É uma coisa, o advogado no júri, quando absolve um réu preso, ele se sente um deus, mais do que médico. Aquele complexo de médico, que dizem que médico tem complexo de médico, de Deus, quando salva a vida de uma pessoa, o advogado do júri é muito mais. Porque, na verdade, o réu na cadeia pode ser morto. Eu já tive vários casos de réus que voltaram para a cadeia absolvidos.
Porque hoje em dia ele é absolvido e sai na hora. Antigamente voltava, ficava 2, 3 dias lá esperando. Foi morto lá de inveja dos outros presos. O Tribunal do Júri é uma coisa fantástica, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa assim, sabe? Outro dia, inclusive, o nosso Rubens Aprobato Machado, conhece pessoalmente. Todo mundo conhece. O Rubens Aprobato Machado, ele tem quase 80 anos de idade, é formado há quase 60. Ele me telefonou, não agora, doutor Mauro, Mauro, o meu grande sonho é fazer um júri. Ele é formado há quase 55, eu nunca tinha feito um júri. Compreendendo? O júri é uma coisa... E é fácil fazer um júri, não é difícil, não. É fácil que o advogado vai e vai defender aquele homem, vai mandar bala. O advogado tem que ser corajoso, mas não por ele, pelo réu. O réu lá está esperando que o advogado fale em favor dele. Não é difícil fazer júri, é falar. Não tem oratória, não tem nada. Jurado gosta de advogado que fale naturalmente, de forma autêntica. Até porque depois, na hora do jantar, o advogado vai jantar com o jurado. Não tem cabimento jantando com o jurado. Me dá uma pizza aqui. Pois não, quer pizza do quê? De calabresa? O advogado conversa com o jurado, menos sobre o caso. Aí chega lá fora, chega no plenário, senhores jurados, começa a impostar. O jurado acha que é ridículo. Mas então agora vamos para uma pergunta bomba. É ele. Está havendo uma grande polêmica. Inclusive, há 2 projetos de lei lá em Brasília tramitando sobre o Tribunal do Júri. Só sobre o Tribunal do Júri. São 2 projetos de lei. Eu quero saber a opinião do nosso co-palestrante depois da classe. Primeira pergunta. Lá em Taubaté, aliás, eu estive em Taubaté por esses dias, lá no presídio da Suzane, que é o Tremembé, né, que fica em Taubaté. Um rapaz matou uma mulher, uma namorada dele, estava limpando o revólver, e o revólver disparou. Com uma flanela, lá em Taubaté. Isso faz alguns 2, 3 anos. E o réu disse, pelo amor de Deus, eu amava essa mulher. Amava essa mulher mais do que a mim próprio. Foi uma fatalidade, eu estava mexendo na arma, errei. O cão estava puxado, eu errei e disparou, eu errei. E a mãe da moça contra o rapaz, a sogra, é quase sogra, né? Os 2 moravam juntos, tal. Não, ele matou a minha filha, ele é um miserável. Muito bem, o que aconteceu? O defensor procurou um médium e conseguiu uma carta psicografada da moça, lá do além, com a assinatura dela, dizendo, o médium, dizendo que, ela dizendo na carta psicografada, que realmente foi uma fatalidade. Entendendo? E o promotor procurou um outro médium. Um médium também conhecido lá em Taubaté, que pegou uma carta também dela, dizendo que não, que ele é um miserável, que ele apertou o gatilho. E agora? Doutor João, você acha válida a juntada nos autos para o jurado de uma carta psicografada? O doutor Nassif, como grande professor que colocou no meio da palestra, e assim, de forma muito sutil, um dos temas mais delicados do estudo do processo penal hoje, que é a formação da prova e a formação da consciência do juiz. O nosso processo penal, que é de 1940, com as modificações e tal, 2008, até mais recentes, agora de 2012, uma das coisas que não foi alterada é como o juiz se aproxima da formação da prova. E essa discussão, por exemplo, a possibilidade de se buscar meios alternativos, meios que se distanciem daquela figura do ser humano como homem racional, é uma das grandes discussões que faz a filosofia
junto ou dentro do processo penal, a filosofia do processo penal ou a teoria geral do processo penal. E é uma questão delicadíssima, porque uma pessoa, cada um de nós hoje, me permite estender um pouquinho só. Permito não, eu quero. Eu quero que você esteja. Mas a questão é muito instigante. Não, eu quero. E justamente hoje, a definição de ser humano como homem racional, como ser racional, está totalmente abalada. Né? Os estudos demonstram isso. A gente vê em livros dos mais simples aos mais complexos, que a forma de conhecer as coisas é muito diferente do que aquela aproximação que a gente está acostumado. Então, a pergunta que fica é qual o meio legítimo da gente formar uma convicção a partir de elementos de prova de uma determinada circunstância dos casos. Eu acho que, desde que fundamentadas as hipóteses, todas são válidas. Por exemplo, nesse exemplo, aliás, do professor Nassif, nós temos a figura de 2 médiums, né? Como se discute isso? Qual é o médium que realmente conversou, entre aspas, né, com a vítima? E eu trabalho com a ideia de que nós devemos abrir o campo de provas, né, e permitir que esse mecanismo todo seja colocado dentro do estudo da culpabilidade no processo, no direito penal, inclusive. Né? Essa é a minha opinião. E obrigado ao professor Mauro por me permitir falar. Você é favorável. Agora a pergunta para a classe. Quem é favorável juntar no processo para os jurados uma carta psicografada da vítima, que já morreu, evidentemente, né? Muito bem. Quem é favorável a que possa juntar uma carta da vítima que o médium psicografou? Quem é favorável? Levanta a mão. Quantos? 1, 2, 3. Você perdeu essa, hein? Quem é contra juntar no processo uma carta psicografada? Ih, João. Valeu. A última pergunta, para o João também e para a classe. O tribunal do júri, ele é um tribunal popular. Eu já oriento vocês, nunca aceitem jurado jovem. O pior jurado que tem é o advogado. O pior jurado que tem é o advogado, ele tem raiva do advogado que está fazendo o júri. A pior jurada é a advogada mulher, tem raiva da mulher. Ela fica, a jurada mulher, ela fica, olha o sapato dela, olha. Que é? Eu também sou advogada, a jurada advogada. Eu também sou advogada. Ela está aí de beca. Quem que ela pensa que é, hein? Está pensando, né? Pensa que é a última bolacha do pacote. O que está pensando que é, hein? Pensa que é o último pedacinho de carne do churrasco. Eu também sou advogada, não é ela só que... Ela toda bonitona, de beca, né? Sapato fechado, salto alto, número não pode ser muito alto não, hein? Salto alto, número 5. Toda bonitona, de beca, certo? Rendados. Então, e o advogado, o pior jurado que tem é o próprio advogado. O advogado jovem, ai que bom, eu escolhi um jurado advogado, meu colega, ai que bom. Esse é o pior jurado que tem. Depois dele é o estudante de direito, que é amigo do promotor, quer ser promotor, e depois jurado de 18 anos. Gente, jurado de 18 anos não dá. Eu admiro a juventude, eu tenho 68 anos e meio, mas eu gosto compro revista Playboy todos os meses. Muito, a revista Sexy não, Sexy, mas a Playboy eu compro, que é um papel muito bonito, muito acetinado. Eu vi a revista Playboy com a Antônia Fontenelle, a viúva mais famosa do Brasil. É viúva do Antônio Marcos. Muito bem. Eu adoro a juventude, mas não dá jurado com 18 anos, gente.
Nisso a lei errou, que antigamente... O jurado antigamente era com 25 anos. Teve uma época de 28, no começo do século. Aí abaixou de 28 para 25, para 21, que foi o normal, agora para 18, gente. É um absurdo. Um rapaz, eu adoro um rapaz de 18 anos, uma moça de 18 anos, uma moça linda, como essa que a Antônia Fontanella tem 40, mas vai aparecer nua agora na Playboy, a Fernanda Machado, que faz também novela na Globo, tem 22 anos, eu vou comprar. Eu adoro juventude, mas um jurado com 18 anos, gente, chamado de excelência, Vossa Excelência, um rapaz fica até apavorado. Eu fiz um júri, então nunca escolho jurados de 18, de 19 e de 20 anos. Não tem experiência nenhuma, nem sabe o que está fazendo. Não tem experiência nenhuma para entender se o réu matou para não morrer ou não. Não sabe nada. Eu adoro moça com 18, 19 e 20, maravilha. Mas jurada não. Até eu tenho uma história engraçada para contar para vocês. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu fui fazer um júri de uma tentativa de homicídio, aqui na Barra Funda, com um professor muito, muito famoso, professor Fauzi Hassan Shukri. Conhece o Fauzi? Daí um caso de tentativa de homicídio, mas houve acordo. Tanto o promotor quanto eu acordamos de condenar o réu como lesão corporal. Era uma tentativa de homicídio, e houve uma desclassificação para lesão corporal. Houve um acordo entre mim e ele. Então, tudo bem. Aí, como houve acordo, nem me liguei, nem liguei para os jurados, porque o promotor e eu teríamos a mesma tese. Muito bem. Aí, então, aceito. Quando eu olhei assim, 2 rapazinhos. Um de 18 e outro de 18 anos e meio. Sentadinhos ali, jurados. Eu nem olhei, porque já tinha acordado, né, com o promotor, com essa desclassificação, nem ia ter debate, ia ter só uma coisa rápida. Os 2 ali, assim, olha. Assim. Os 2 rapazes bonitinhos, magrinhos, compreendeu? Um deles, inclusive, com uma tatuagem aqui de uma prancha de surf. Aqui, olha. Aqui, ó, do lado do ouvido, uma pranchona. Aqui, então, devia fazer surf, né? Aqui, assim. O outro jurado, que eu percebi depois que eu comecei a olhar, ele tinha a orelha, não tinha brinco, não, mas tinha uma massa apertando a orelha para cobrir o buraco. Entendeu? Aí vi que alguém disse, olha, você não pode ir de brinco lá no júri. Ou pode, mas não vai ficar bem. Então ele tirou o brinco e disfarçou com uma massa. Mas a massa ficou de outra cor. Entendeu? E os 2 ficaram ali e tal. Daí o promotor, senhores jurados, vossas excelências. O rapaz nem sabia o que era isso. 18 anos. Vejam que nesse caso não houve o conatus. Conatus é a tentativa. Não houve a tentativa de homicídio por causa disso, por causa daquilo. Então eu concordo com a desclassificação para lesão corporal, que é uma pena menor, com sursi, e tal. Aí eu me levantei, excelência, eu concordo, tal, acabou o júri. Acabou o júri, todo mundo foi embora, e na plateia, 2 senhoras sentadas na plateia. 2 jovens senhoras, de uns 55 anos, cada uma, mas jovens ainda, bonitonas, assim, tipo da Hebe Camargo, quando tinha 50 anos, aquele cabelão altão, assim, de vestidão, assim, bem vestidas, tal. Achei estranho elas ficarem até o final, até depois do jurado assinar o termo, tudo. De curiosidade, eu fui pensando que elas fossem recém-formadas, porque muitas senhoras fazem direito depois. Falei, oh, tudo bem, então gostaram do júri, acharam, foi um júri rápido, mas interessante, né? Conversando com elas, né? Não estava paquerando, não, estava só conversando. Muito bem. Aí eu peguei e falei, as senhoras gostaram do júri, estão fazendo direito? Não. Eu sou arquiteta, e eu trabalho com flores.
vieram aqui. Não, não é isso não. É que nós somos mãe daqueles 2 jurados. Mãe daqueles 2 jurados que sentaram ali, os 2 rapazinhos. E os 2, quando foram hoje de manhã, começaram a chorar, de medo de vir aqui. Eles nunca tinham sido jurados, e tanto na casa dela quanto na minha, choraram, de medo. Eu falei, mas choraram por quê? Não, que eles falaram que era um crime, que tinha um crime. Tem um crime, né? Claro. Então vocês vejam o nível do jurado. O nível do jurado, qual é? O jurado jovem. A mãe teve que ir levar o jurado no júri. Já viram isso ou não? E o jurado, e o rapazinho disse para a mãe contou depois, eu peguei, dei um cafezinho para elas, que eu achei engraçada a história, enquanto eles estavam lá na sala assinando, ele falou, o senhor qual é o doutor Nassif? Ele falou que ele foi chamado para analisar um crime. Mas tem que ser um crime, né? Tribunal do júri. Então vejam se dá para julgar um réu com um jurado de 18 anos. Não dá. O jurado tem que ser mais velho. Quanto mais velho, melhor. Tem que ser psicólogo, psiquiatra, médico. Não, nunca um jurado de 18 anos. Que aí ele falou para a mãe, como eu falei, é um crime. Até eu me lembrei de uma coisa engraçada, quase encerrando a palestra, vou contar para vocês. Eu, há muitos anos atrás, eu era presidente aqui na Ordem do exame de ordem oral. Eu fui presidente da banca de exame de ordem oral. Eu ficava sentadão aqui no meio e mais 2 colegas. Antigamente havia exame oral. Isso faz quase 20 anos. Eu era o presidente, um presidente super bonzinho. Tinha um que era muito mauzão, o doutor Antônio. Ele fazia, olhem todos aqui para a minha boca, Quando o candidato chegava do exame de ordem, eu vou acabar a palestra em 15 minutos. Só vou fazer mais uma pergunta e vamos encerrar. O candidato vinha apavorado para o exame oral, sentava assim, e o doutor Antônio ficava do meu lado direito. Quando o candidato sentava, olhem para a minha boca, o doutor Antônio fazia assim, olha. Quando ele sentava, olhe para a minha boca, olha. Ele fazia assim, olha. E eu falei de crime, me lembrei de uma história engraçada. Eu era muito bonzinho, como muito liberal. Então fui uma senhora, parecida com a Hebe Camargo também. Uma senhora já dos 60 anos de idade, para fazer o exame de ordem, apavorada. Assim, o exame oral, que não existe mais. Ela pegou, sentou, apavorada, e eu percebi que a mulher estava apavorada. Porque havia perguntas, né, oral, tudo gravado, isso faz muitos anos atrás. 19 anos que terminou o exame de ordem oral. Você fez exame oral. Então, aí a senhora ficou ali. E eu, então, para relaxar aquela senhora, eu falei, eu vou fazer uma pergunta para ela, que todo mundo fazia essa pergunta. Era só assistir, só ficar meia hora lá, e a mesma pergunta a banca fazia logo de início. O que é crime? Todo mundo sabia. Crime, um fato típico, tal. Antijurídico, tal. Tudo, até um cachorro sabia já a resposta do que era crime. Se perguntasse para o cachorro que estava falando o que era crime, ele, au, 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 eu já sabia. A mulher sentou. Estou contando uma história que eu me lembrei desse crime. Eu achei muito engraçada essa história. Ela sentou assim, aquele cabelão, história verídica, hein? Aquele cabelão tipo da Hebe Camargo. E eu, então, como presidente da banca, doutora, bom dia. Tudo bem? Quer um copo d'água? Quer um copinho d'água? Quer um cafezinho? Falei, vou fazer uma pergunta para ela, para relaxar, né? Doutora, antes dos meus colegas aqui perguntarem, eu vou perguntar para a senhora.
Doutora, explique para a banca o que é crime. É uma coisa horrível! Praticamente o que o jurado respondeu para a mãe, que ele ia lá para jogar um crime. Meus colegas, eu já vou encerrar a palestra com a pergunta mais importante de todas agora. Isso já está no Congresso também, vamos ouvir a opinião dele. O Tribunal do Júri, ele é formado por cidadãos do povo. É uma beleza. Eu converso com... Eu vou ter um grande júri, vou ter 2 júris importantes agora. Se quiserem tomar nota, quiserem assistir, ou tiverem com tempo, eu vou ter um grande júri dia 13 de agosto, no Fórum de Guarulhos, no mesmo lugar que televisionaram aquele caso do Misael Bispo de Souza. No Fórum de Guarulhos, à 1h da tarde, um grande júri, 1h, no Fórum de Guarulhos, no júri de Guarulhos. Tá? Muito bem. É um grande júri, um caso muito interessante. E vou ter o meu próximo júri no dia 18 de setembro, aqui na Barra Funda, às 13 horas. Tem um caso muito famoso do Sandro Dota. Não sei se vocês já ouviram falar, um rapaz que matou a cunhada. Ouviu falar já do Sandro Dota? E eu que sou advogado dele agora, porque ele dispensou o advogado, sabia? E agora confessou. Ele confessou, vai sair nos jornais amanhã. Ele me deu uma declaração e ele sempre negou que matou, agora confessou. E eu então vou fazer um júri mais simples agora, porque ele confessou, né? Então eu vou ter um grande júri no dia 18 de... É um grande caso famoso, que a imprensa está em cima dele, porque ele negava. Conhece o caso? O Sandro Dota matou a cunhada. E no dia do júri, ele brigou com o advogado dele e mandou o advogado embora. Um caso raro. E me contratou agora, mas só que agora ele vai confessar. Já confessou, por sinal. Já deu uma declaração. Para encerrar a aula de hoje, então, eu tenho dois júris. No dia 18 de setembro, esse famoso caso do Sandro Dota, e no dia 13 de agosto, agora em Guarulhos. Para encerrar a aula, os júris são cidadãos do povo. Do povo. Pessoas do povo que decidem bem, por sinal, decidem bem. Decidem melhor do que juiz. Muito bem. Então, agora há uma grande polêmica de que no Tribunal do Júri, inclusive lá de Guarulhos, tem um crucifixo de 1,5 metro de tamanho. 1,5 metro. Daqui para cá e daqui para cá. É o maior crucifixo que tem. E todos os tribunais do júri têm um crucifixo com Cristo. Ela é espetacular. Ela é sensacional na nova lei do júri. Antigamente, quando o advogado e o réu alegavam uma causa de absolvição, por exemplo, matou para não morrer. Eu matei para não morrer. Matou para não morrer. Matou para não morrer porque ele veio para cima de mim. Então havia antigamente, antes do dia 11 de agosto de 2008, havia uma série de perguntas. Uma série enorme de perguntas. Ele matou de que jeito? Ele estava se defendendo de uma agressão injusta, ninguém sabia direito se era injusta para o réu ou injusta para a vítima. Ninguém entendia nada. Era um samba do crioulo doido. Aquela música do Stanislau Ponte Preta, que já faleceu. A samba do crioulo doido, ninguém entendia nada. A agressão da vítima, ela era iminente ou era atual? O jurado ficava... O que é iminente? Iminente, pensava que iminente era eminente. Eminente o Papa. O Papa que é eminente. Ninguém entendia nada. É uma confusão danada. E o Tribunal do Júri é para o homem do povo. Cidadãos do povo. É o tribunal mais lindo que existe. É a coisa mais emocionante que existe, é fazer uma defesa no Tribunal do Júri. Para o povo.
porque o poder emana do povo e em seu nome será exercido. É uma beleza. Uma beleza. O advogado com o promotor conversa, o assistente, o advogado com o jurado, olho no olho, o jurado olhando, o jurado tem que escutar. O advogado sabe que o jurado está escutando, tem certeza que está escutando, está lá sentado. Se ele dormir, para o júri. Muito bem. O que mudou nessa data, nessa nova lei maravilhosa? Mudou o seguinte, hoje em dia... Muito bem. Então, elas estão na mesma cela. A Suzane Richthofen, que é minha cliente, até eu estou tentando a soltura dela, um semi-aberto. Depois ela vai morar na Alemanha. A Elise Matsunaga, do caso do Yoki, que eu não como mais pipoca. Desculpe eu insistir nisso, mas eu não consigo comer mais a pipoca. E a Ana Carolina Jatobá, que é o caso do casal Nardoni. As três na mesma cela. Ficaram muito amigas e estão lá cumprindo pena. Né? Muito bem. Eu estive lá visitando a Suzane quando vi a Ana Carolina Jatobá chorando. Todos os dias ela chora, dizendo, não fui eu, eu não matei aquela menina, eu não participei, eu não sou partícipe. Chora todos os dias. Entendeu, João? Esse é o caso mais famoso do Brasil de todos os tempos, do casal Nardoni, que mais se escreveu, e se escreve atualmente também. O caso está em aberto, porque o casal está condenado, mas alega inocência, e chora e grita do fundo do cárcere. Depois nós temos o caso da Suzane Richthofen, foi muito famoso, mas é menos. O caso do Bruno, do goleiro Bruno, também foi super famoso. O Misael, o bispo de Souza, o Gil Rugai, o massacre do Carandiru. São casos muito famosos, mas este daqui, o casal Nardoni, é o número 1. Muito bem. Todos esses júris foram realizados com o novo procedimento do júri. Maravilhoso, por sinal, que entrou em vigor no dia 11 de agosto de 2008. O que mudou? Mudaram muitas coisas. Houve muitas mudanças nessa lei do júri. Mas uma mudança que o advogado suscitou, vamos supor, matou para não morrer, todo mundo sentado na sala secreta. Aliás, o nome da sala secreta mudou, mas não pegou, a lei não pegou. Até ministro do Supremo, todo mundo continua chamando a sala secreta de sala secreta. O novo nome, sala especial, ninguém liga. Nos acórdãos, essa palavra sala especial, que a lei mudou, não pegou, a lei não pegou. Aí todo mundo vai para a sala secreta, aquele silêncio todo. Cada jurado recebe 2 cédulas, uma em vermelho, sim em vermelho, não em preto. E o juiz pergunta, vamos supor, numa briga de bar, vamos supor, ele matou o outro porque o outro veio para cima dele com uma faca. Estou dando um exemplo. Tudo foi debatido. Não tem quesitos, não há quesitos. Ele estava se defendendo, tudo bobagem. Era só para atrapalhar. Agora o juiz faz assim, o juiz presidente, porque no tribunal do júri, antes da pronúncia, antes do meio do processo, o juiz é chamado de juiz de direito da vara do júri. Depois da pronúncia, muda o nome. É juiz de direito presidente. Ou juíza. Mas juíza não usa esmalte, sabia, né? Não pode usar esmalte vermelho. A juíza não pode usar esmalte vermelho, nem sapato aberto. Sandalinha, pelo amor de Deus. Maquiagem muito leve. A advogada e a promotora também. Tudo sapato fechado, escarpão. Compreendendo? Um brinco bem pequenininho aqui. Não pode aquele brincão assim. Esmalte misturinha, só misturinha.
Misturinha. Um pequeno blush aqui. Um pequeno rímel aqui. Um pequeno sombra. Advogadas e advogados, estudantes. No dia 11 de agosto de 2008, entrou em vigor a nova lei do Tribunal do Júri. Tan, 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 tan. É a lei do Tribunal do Júri, a lei nova, pela qual foi julgado o Misael, bispo de Souza. Conhece o caso do Misael? O Misael, bispo de Souza. Foi julgado o casal Nardoni, que é o caso mais importante do Tribunal do Júri em todo, desde que Pedro Álvares Cabral aportou aqui no Brasil, o caso mais importante de Tribunal do Júri aqui do Brasil, o caso que teve mais repercussão internacional, o caso que teve mais linhas escritas e vídeos, mais do que a Daniela Pérez, mais do que essa que é minha cliente, a Suzane Richthofen, a loirinha alemã, a Suzane Richthofen, mais do que a Daniela Pérez, é o caso número 1 do Brasil em matéria de divulgação e de importância jurídica, é este casal Nardoni. Eu, inclusive, estive lá em Tremembé, porque ela está presa, a minha cliente Suzane Richthofen, a loirinha, ela está na mesma cela da Elise Matsunaga, essa que matou o japonês, matou e depois, né, eu, inclusive, nem como mais pipoca Yoki por causa disso. Porque eu sou apaixonado por pipoca, mas como este caso ele era o dono da pipoca Yoki, eu não compro mais pipoca Yoki. Eu passei agora para pipoca Kitano. Porque eu vou comer a pipoca Yoki e me lembro de quem? Em todas as causas de absolvição, todas elas, legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível, estado de necessidade, qualquer tese. Nada daquela série de perguntas, nem só uma pergunta, que é baseada no direito saxônico do Reino Unido e depois dos Estados Unidos e da Austrália, que é um direito consuetudinário, direito dos precedentes, direito objetivo, pragmático. Lá no Reino Unido é culpado ou inocente. Guilt or not guilt. Nada daquelas perguntas, e ele estava na iminência, ninguém sabe o que era iminência, era atual ou injusta. Muitos réus foram condenados injustamente e muitos réus foram absolvidos injustamente, que ninguém entendia nada. Agora não. Baseado no direito anglo-saxão, aqui no Brasil, a pergunta é esta, não tem mais nada disso. A pergunta é: o jurado absolve o acusado? O jurado absolve a acusada? Nem chama de réu. O jurado absolve a acusada? Só essa pergunta. Então, durante os debates, naquele ínterim dos debates orais, o promotor expõe a sua tese, o defensor expõe a sua tese, qualquer que seja ela, ou matou para não morrer, ou outra tese qualquer. E aí vem a pergunta: o jurado que já escutou os debates durante o júri, o jurado que já escutou os debates, consta da